Olá a todos, salve, salve Novembro Azul, mês da prevenção do câncer de próstata. Sou Fernando, o aprendiz, com apoio de Amanda, Gabriel e Max, que somos alunos do curso técnico de produção de áudio e vídeo do Senai, e estamos realizando o 4º podcast Papo Afro. Para essa conversa, esse bate-papo, nós convidamos a Sandra. Olá, Sandrinha, tudo bem? Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui participando disso com vocês. A gente gostaria que você falasse quem é a Sandra. A Sandra é uma mulher negra, batalhadora, esposa, mãe, professora e me considero também uma pessoa vencedora. Qual é a sua formação acadêmica? A minha formação acadêmica, eu sou pós-graduada em educação, metodologia do ensino de primeiro e de segundo grau. E antes de fazer a formação superior, eu estudei em escola pública. A minha vida inteira eu estudei em escola pública. Na época, muito difícil, porque perto de casa normalmente só tinha até o 8ª série, né? Que hoje em dia a gente chama de 9º ano. E eu tive que ir para o Estadual Central fazer o meu segundo grau. E, na época, a passagem, as dificuldades da família, era muito complicado. Então, assim, eu pegava um ônibus para chegar na cidade, e da cidade até a escola era uma faixa de 30 minutos indo, 30 minutos vindo, para poder estudar. Terminei o meu segundo grau e resolvi fazer faculdade. Aí, para fazer a faculdade, eu olhei como é que estava o mercado, em qual que eu me encaixaria também. E, na época, tinha poucas faculdades, né? E não existia o Enem. Na época, a gente fazia faculdade, as provas em cada faculdade que a gente escolhesse. Eu escolhi fazer na Newton Paiva, fiz a prova, passei. E, assim, nem acreditei que eu tinha passado, né? Vi que eu tinha passado no horário de trabalho, estava voltando para o trabalho e falei, não, vou voltar para ver se eu passei mesmo. Voltei lá para confirmar, tinha passado e fiz a minha faculdade. Fiz na Newton Paiva. E foi bem complicado na época, porque quase não existia estudantes negros. Aí, nos primeiros 6 meses de faculdade, foi muito complicado, porque até eu conseguir me encontrar como pessoa negra numa faculdade que basicamente não existia negros, eram 2 turmas de contabilidade que eu fiz. Nas 2 turmas, se tivessem 3 negros, era muito. Então, na faculdade toda, que era enorme, era muito complicado. Então, foi um período muito difícil e decisivo na minha vida. Eu decidi continuar, eu decidi que eu ia mudar minha história e continuei. Mas eu tive que superar muitas barreiras. Só para a gente ter um entendimento melhor, assim, e como é que foi, assim, a faculdade, a gente sabe que nessa época realmente, assim, eram 4 faculdades que tinham o curso de Ciências Contábeis, né? E como é que vocês fizeram para pagar a faculdade, para arcar com os custos, e a sua família tinha condições de pagar? Como é que foi isso aí? A minha família é de periferia, então a gente morava muito longe do centro. E a minha mãe ficou viúva cedo, eu perdi meu pai, eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe ficou comigo, com minha pessoa de 11 anos, com minha irmã, que era do meio, com 9, e um irmão pequeno de 2 anos. Então, assim, ela teve que começar a trabalhar logo que meu pai faleceu, porque a gente não tinha condições. E, a partir daí, ela sempre incentivando, né, a gente a estudar. Mas foi muito complicado. Na época, eu trabalhava como auxiliar administrativo, tinha uns 19 anos. Muito difícil conseguir um emprego também naquela época, como mulher e como negra. Consegui de auxiliar administrativo. E o salário que eu ganhava dava apenas para pagar a passagem e a faculdade. E foi assim durante os 6 primeiros meses. Na época existia o crédito educativo, aí eu fiz inscrição, aí consegui, aí veio o empecilho, o crédito educativo,
a questão financeira, porque precisava de fiador. Quem que ia financiar uma mulher negra? Teria que ser uma pessoa que fora da família, mesmo porque na família não tinha ninguém que tinha condições de financiar. Aí, como a minha mãe já trabalhava numa empresa de conservadora, ela trabalhava com limpeza, ela conseguiu, como ela já trabalhava lá há mais de 10 anos, ela conseguiu que o patrão dela fosse o meu fiador. Aí, com isso, eu consegui dar continuidade ao estudo, porque para continuar pagando a faculdade, ajudar em casa e passagem, eu não teria condição. O crédito educativo, só para as pessoas entenderem melhor, equivale hoje ao FIES, né? Com certeza. Você estudava, aí durante o período que você estava estudando, você não pagava nada. E após você formar, 2 anos após a sua formatura, aí que começava a fazer os pagamentos. Aí tinha os juros, a correção e tudo mais. Funciona basicamente como o FIES de hoje em dia. Então, assim, quem tem condições de estar pagando o curso, sai mais barato do que quem faz o FIES ou quem, na época, eu fiz o crédito educativo para poder pagar depois. Porque os juros continuavam correndo normalmente. Fala pra gente aí como é que foi esse seu início, sua entrada no mercado de trabalho, principalmente assim na área de contabilidade. Quando eu já trabalhava como auxiliar administrativo há alguns anos. Aí eu comecei a fazer a faculdade 1 ano e pouco, mais ou menos, depois. Aí eu comecei a procurar emprego na área. Foi muito desgastante, porque na época a maioria das pessoas que mexiam com contabilidade eram homens. E quando tinha alguma mulher, normalmente era mulher branca. Então, nessa época, não existia muito aqui o racismo velado. Era racismo mesmo. O velado que tinha é quando você ia procurar emprego, que estava escrito assim, pessoa de boa aparência. Aí, no dia a dia, no procurar o emprego, que eu descobri o que era boa aparência. Era não ser negro. Porque tinha muitas pessoas, quando eu estava procurando emprego, que tinham qualificações piores do que a minha. Eu era muito mais bem qualificada e nunca conseguia um emprego. Um dos últimos que eu consegui emprego, que eu fiz teste com várias pessoas, na faixa de umas 6 pessoas, para trabalhar numa construtora. Passei muito bem no teste, melhor do que muitas pessoas passaram, e não fui chamada. Aí passou uns 4 meses, mais ou menos, aí a empresa que eu tinha feito o teste me chamou. Aí eu fui. As pessoas, eles tinham chamado as 5 pessoas que estavam fazendo o teste antes, e as pessoas ficavam na faixa de 1 mês, 20 dias. Ninguém estava conseguindo ficar. Por causa da questão do serviço, que trabalhava com operários, e era muito difícil você lidar, conversar. Os direitos deles, eles sabiam na ponta da língua, da caneta, mas os deveres, eles esqueciam que tinham deveres também. O dono da empresa também era muito grosso, muito sem educação, não gostava de fazer o pagamento do salário, nem o da gente que trabalhava na contabilidade, nem o dos operários. Então, era muito difícil conviver naquele ambiente. E eu consegui ficar lá 8 meses. Eu não fiquei mais, porque como eu me tornei mãe, eu tinha hora de entrar, mas eu não tinha hora de sair. Aí, como que eu poderia sair 10 horas de uma empresa? Meu marido tinha que me buscar na empresa, buscava com um menino pequeno, me buscava na empresa para ir embora para casa. Aí eu falei, não tem como eu continuar nessa vida. Mas eu ia permanecer, se eu não tivesse filho, eu teria ficado lá muito mais tempo, mesmo tendo sido a última a ser escolhida num teste. Você vê diferença durante esse período que você trabalhou em trabalhos administrativos, né, contabilidade, né, sobre o tratamento do chefe com os empregados, entendeu? Sempre teve a diferença entre mulher e homem no serviço, mas entre negros sempre houve muita distinção nas tarefas, no valor do pagamento. O negro sempre é deixado para trás. Ele
pode desempenhar o mesmo serviço que uma pessoa branca desempenha, mas recebe menos. A questão do relacionamento. Muitas das pessoas que trabalhavam comigo tinham promoções. E mesmo assim, com a qualificação menor do que a minha, porque eu fui estudando, fui mudando de período, fui melhorando, me formei, e mesmo assim eu quase não conseguia promoção. E muita gente que tinha qualificação menor do que a minha, muitas vezes nem tinha curso superior, estava ganhando muito mais do que eu. E a questão também de convivência. Era muito complicada a convivência, porque eu trabalhava num ambiente que era predominantemente branco, mesmo entre os empregados, os operários que trabalhavam. Eu trabalhei na Tropical Material de Construções, uma empresa do Grupo Cauê. Então, as pessoas que você viam de negros na empresa era o pessoal da faxina, o pessoal da limpeza, os que descarregavam caminhões. Então, era assim. Então, na contabilidade que tinha de negro era eu. Então, assim, eu não tive quase nenhuma oportunidade de crescimento por causa disso, por ser negra. Agora, só para entender uma coisa, você formou em Ciências Contábeis, depois você fez matemática, né? Curso de matemática, né? E como é que aconteceu isso aí, você mudar para Ciências Contábeis para Matemática? Como é que foi isso? A mudança foi uma coisa, assim, meio inesperada. Desde que eu era adolescente, eu sempre dava aula de reforço de matemática. Aí sempre dei. E com essa última empresa, que eu estava com um menino pequeno e só tinha hora de entrar, não tinha hora de sair, eu falei que não tinha condições de eu continuar. Aí eu pensei, vou dar aula de contábeis, de técnicas comerciais. Tinha essa matéria no estado, aí eu falei, vou começar a dar aula de técnicas comerciais. E comecei. Fui na designação, não tinha ninguém dando técnicas comerciais, era um curso novo, aí eu consegui. E nesse ambiente escolar também, os negros quase não se viam. Passou algum período, eu comecei a ouvir que o curso de técnicas comerciais poderia estar acabando, que o governo estava querendo fazer uma mudança no currículo. Aí eu falei, vou fazer matemática. Aí fiz complementação para matemática e comecei a dar aula de matemática. Alguns anos depois, eu me preparei e fiz um concurso na Prefeitura de BH e fui efetivada como professora de matemática no concurso na Prefeitura de Belo Horizonte. Mas, antes de você ser efetivada na Prefeitura, você também chegou a trabalhar no Estado? Foi coisa assim mesmo? Isso, eu trabalhei no Estado durante 15 anos, contratada como professora de matemática. E era a mesma história. O negro, você quase não via dentro da escola, a não ser como faxineiro. Então, normalmente, nos locais que eu trabalhei em várias escolas, porque eu era designada. Então, cada ano, você fazia designação, você não sabia que escola que você ia. Cada ano você ia para uma escola diferente, onde tivesse vaga. E, normalmente, quem eu encontrava na escola que tinha negro era professor homem, mulher você quase não via. E na cantina, na limpeza, continuava a mesma coisa. Eu trabalhei no Estado até ano passado, e na turma que eu trabalhava, na faixa de 40 professores, tinha 2 homens negros e 4 mulheres professoras negras. Continua basicamente a mesma dificuldade que eu tive há alguns anos atrás. O negro ainda tem muita dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. Qual dos aspectos você considera... a sua mãe, na verdade, assim, não era 100% analfabeta, não era? A minha mãe... tinha certa escolaridade. A minha mãe, quando ela casou, acho que ela tinha só a primeira série. Porque naquela época, muito difícil, muitos filhos, ela tinha muitos irmãos, aí ela teve que trabalhar muito nova. Naquela época, o pessoal com 10, 9 anos já estava trabalhando em casa de família. Então, ela começou a trabalhar em casa de família. Então, depois que ela casou, que ela tirou a 4ª série. Então, ela foi até a 4ª série. Mas sempre, tanto meu pai quanto a minha mãe, incentivava a gente a estudar, porque queriam que a gente tivesse uma vida melhor do que a que eles tinham.
O seu pai, você falou isso aí, seu pai realmente assim, qual que era a profissão do seu pai antes dele falecer? O meu pai era mecânico da Polícia Militar. Então, meu pai chegou a dormir no Parque Municipal. Ele escondia debaixo daquelas árvores quando eles fechavam o parque, porque eles são de Juiz de Fora, e ele veio primeiro para procurar emprego aqui. Aí, graças a Deus, ele encontrou uma pessoa da polícia, que era negra também, que ajudou ele. Então, ele conseguiu, depois de algum tempo que estava dormindo no Parque Municipal, não sei como na época, entrar na Polícia Militar. E ele era um excelente mecânico, então ele passou a ser mecânico da Polícia Militar. Entendi. Então, na verdade, assim, a sua formação se deve muito às bases que seus pais te passaram de incentivo e também de uma certa estrutura de conhecimento que eles tinham, né? Com certeza. Eles não tinham muito estudo, mas eles sabiam o valor que o estudo tinha, a importância que tinha o estudo, principalmente para os negros, porque se você não estudar um pouco, se você não estiver na frente de quem está concorrendo com você, você não consegue nada. Você tem que estar muito na frente para estar como se estivesse igual. Quando você fala, você fez um comentário no início e falou sobre periferia. Que bairro é esse de periferia aí? Porque, na verdade, assim, hoje, o que é subentendido como periferia hoje, que as pessoas entendem melhor, seria assim, as vilas. Era vila, era bairro? Que bairro que era esse que você morava, que sua família mora? Na verdade, é um bairro. Hoje em dia é um bairro excelente. É o bairro Santa Mônica, perto da Pampulha. Hoje, eu não conseguiria comprar um lote no Santa Mônica. Mas quando meu pai comprou, parecia uma fazenda, quase que não tinha casa. Era só mato, uma casinha aqui, uma casinha ali. Era o lugar mais próximo que ele conseguiu comprar. Para a gente conseguir pegar ônibus, a gente andava quase meia hora para chegar no ponto final do ônibus. Hoje em dia o ônibus passa quase que na porta. Você anda até na esquina, o ônibus está passando. Mas não é periferia como a gente vê hoje em dia. É um bairro. Hoje em dia pode-se dizer que seja um bairro nobre de Belo Horizonte, mas é um bairro um pouquinho mais afastado da cidade. Região de Venda Nova, né? Região de Venda Nova. Não, porque a gente está perguntando isso aí, porque para entender realmente assim, o quanto foi positivo, entendeu? Algumas bases e algumas conquistas que os seus pais tiveram para o quê? Incentivar você a alcançar seus objetivos. Com certeza. E, assim, eu fiz na Newton Paiva, porque na época eu estava precisando, né, de fazer uma coisa que eu conseguisse um emprego para eu poder trabalhar, mas desde de novinha a mamãe me incentivou a ser professora. Eu que não queria ser professora. E acabou que alguns anos depois estou na área da educação. É só para a gente entender uma coisa aqui, melhor aqui. Essa relação do professor com o aluno, principalmente assim, o professor que trabalha em escola pública, não sendo uma escola particular, né, sendo no estado, sendo na prefeitura, a gente sabe que os alunos são alunos, as escolas são sempre situadas nas periferias, para atender mais os alunos, a maior parte delas, né? Como é a relação de um professor negro com os alunos? Eles aceitam bem, eles questionam muito se o professor está qualificado o suficiente para lecionar, para passar o conhecimento. Como é que é essa relação? Eu estou dando aula atualmente para o terceiro ciclo, que são os meninos que vão do 6º ano, que é a antiga 5ª série, ao 9º ano, que é a antiga 8ª série. E eu estou na escola há muitos anos. Então, agora, nessa escola que eu trabalho, eu não tenho tanta resistência. Mas quando eu comecei, e eu vejo meus colegas, que agora eu tenho colegas negros dentro da escola, somos 3 negras dentro da escola, eu vejo que o aluno testa muito a pessoa. Então, assim, a convivência com o aluno, você vai conquistando. Fica uma coisa mais fácil e, por ser na comunidade, é um pouco mais difícil dele questionar o serviço da gente, se a gente tem ou não tem aquela qualificação. Mas eles testam o conhecimento da gente o tempo todo. Então, o tempo todo eles estão te testando de alguma forma. Mas a convivência com os pais
que é mais complicado. Então, muitas vezes eu fui, quando queriam falar comigo, não falava meu nome. Os filhos sabiam qual era o meu nome. Aí falava, eu quero falar, porque na escola só tinha eu de negra. Eu queria falar com aquela professora negra. Porque antigamente falava negra, agora que a gente fala preto, né? Eu queria falar com aquela pessoa negra, aquela pessoa escurinha, aquela professora escurinha. Então, assim, eu tinha mais resistência, mais dificuldade de lidar com os pais do que realmente com os meninos, que os meninos eram mais infantis. Agora, quando eu trabalho com aluno de segundo grau, já é uma coisa mais difícil, porque os meninos de segundo grau, tanto de primeiro quanto de segundo, eles não se aceitam como negros. Tem muitos que são da minha cor e não veem como negro. Chamam o outro, que é um pouquinho mais escuro, de negro. Então, essa realidade do racismo dentro da escola é uma coisa muito visível. Esse ano, eu estou trabalhando de tarde, dando aula de reforço. Eu dou aula de reforço para o 3º ano e para o 4º ano. Nós estamos tendo muito trabalho com meninos de 3º ano, louro, batendo boca, como que eu diz? Insultando o outro colega, vários colegas na sala, porque predominantemente tem muita criança negra, por ela ser negra. Tem hora que é o cabelo da menina que ele fala mal, tem hora que ele fala que o menino passou carvão no rosto. Então, assim, é muito triste ver como que isso vem de dentro de casa, essa formação, o racismo vem de dentro de casa, porque a criança não aprende isso. Quando você vê, quando elas chegam na escola que são pequenininhas, que na minha escola tem educação infantil, elas não querem saber se o menino é branco ou é preto, eles querem brincar, eles querem estar junto. Aí, à medida que vão crescendo, que eles vão vendo essa diferença. E onde que eles descobrem essa diferença? É em casa que passa para eles. Então, o racismo está continuando muito forte na escola. Depois da pandemia, a gente tem visto isso com mais clareza, mas vem de onde? Vem de berço. Só um aspecto que eu queria ver, se você esclarece para a gente, que ficou um pouquinho de dúvida aqui. É quando os pais vão te procurar na escola e questionam assim, aquela professora negra, aquela professora mais escura, pretinha, coisa e tal. Qual é a intenção que eles trazem através dessas palavras? É o racismo aí. Porque não importa se eu sou negra, se eu sou branca, se eu sou amarela, a cor que eu tenho. O que importa é a minha qualificação quanto profissional. E eles não olham isso. Porque normalmente quando eles são chamados é porque aconteceu alguma coisa, é porque o menino não fez um para casa, é porque eu preciso de ajuda para o menino estar desenvolvendo melhor. Aí eles já chegam armados, eles não querem nem saber o que é. Eles já chegam prontos para agredir. Aí, como eu sou negra, eles acham que falando da minha cor estão me agredindo, mas não estão me agredindo. Minha casa tem espelho e tem espelho para todos os lados. Eu sei a cor que eu tenho. E eu sei a importância que eu tenho na sociedade também. Então, o fato deles me chamar de negra, de preto, não interfere. Então, assim, eles estão perdendo tempo com isso. E eu tento passar isso para os meninos negros lá da escola também, né? Da importância que eles representam para eles estarem na sociedade. Porque é muito difícil ser negro, realmente. Mas nós estamos aí, nós temos que tomar conta do nosso espaço. O interessante dessas colocações que você traz aí para a gente, né? Das suas vivências, das suas experiências aí, que são bem reais realmente, né? Que a gente vê que os rumos realmente que o lar tem que passar a tomar, né? Entendeu? As correções realmente que precisam feitas, porque a melhora do mundo realmente vai passar pela melhora do lar. Né? Com certeza. E o lar, ultimamente, as famílias, elas estão transferindo muito a responsabilidade que eles têm em casa para a escola. Então, tudo, eles estão achando que a gente tem que educar os filhos deles. E não é isso. Nós estamos ali para trocar informações, para a gente trocar aprendizado. Eu vou passar o que eu sei para eles, vou ajudá-los a construir o conhecimento deles, mas eu também aprendo com eles.
Só que essa convivência está se tornando cada dia mais difícil por causa da questão do preconceito. É o preconceito contra o negro, é o preconceito com a criança que demora um pouco mais para aprender do que a outra. Então, assim, é muito preconceito que está na sociedade. E o negro pega todos eles. Se ele é negro, se é mulher, e se tiver alguma deficiência, acabou. É muito complicado para viver. Então, a família... não tem que ser trabalhado só com o aluno a questão do negro. Tem que ser trabalhado com a família também. Que muitas vezes a família tem traços negros, mas não aceita que é negro. É muito difícil elas perceberem isso. Então, por quem tem uma pelinha um pouquinho assim, tem a cor um pouquinho mais clara, mas tem o pai negro, tem um avô negro, não se acha negro, não. É muito difícil colocar na cabeça dele, por ter uma cor mais clarinha, que ele também é negro. O interessante que você traz para a gente aqui é o exercício de superação que você faz dia a dia, de não trazer para si a expressão negro como ofensa. Porque uma das coisas que nós negros realmente temos que ter consciência é, tipo assim, que negro para mim não é ofensa, porque na verdade eu sou crioulo mesmo. Com certeza. Então, me chamar de negro, às vezes eu brinco com as pessoas o seguinte: você quer falar assim, crioulo, opa, é comigo. Entendeu? Negão, é comigo. Negão safado, opa, eu sou negão, mas não sou safado. Negão ladrão, opa, eu sou negão, mas não sou ladrão. Então, esse processo que a gente tem de trabalhar para a gente não absorver ofensa também, porque é aquilo que fala, se você não é ofensa. Com certeza. Né? Se você não é com você, é com outra pessoa. Entendeu? Eu acho bacana, assim, num formato realmente que você traz isso, de não se ofender e não se abater e não sair realmente para o confronto, realmente, principalmente assim, que o professor no Brasil tem um papel fenomenal e espetacular, porque todas as profissões passam pelo professor. Com certeza, passa pelo professor, mas infelizmente o professor está sendo muito desvalorizado. E quando você pergunta na escola quem que quer ser professor, você não acha ninguém. A primeira coisa que eles falam, não, ficar aguentando o menino, ficar xingando, palavrão. Então, assim, muito difícil encontrar uma pessoa que fala que quer ser professor. E quando a pessoa é negra também, nós temos tentado valorizar a questão do estudo para eles conseguirem melhorar a consciência deles como pessoa, né? Saber que a cor não impede de chegar a lugar nenhum. Pode ser difícil? Pode. O caminho é mais árduo? É. Mas se a pessoa se decidir a chegar, ela vai chegar. Basta ela lutar para isso. O percentual de alunos negros na escola é muito? Como é que é? Pelo menos assim, os que têm a cor retinta. Na faixa de uns 70% dos alunos são negros. Se não são da minha cor, tem o pai negro, nasceu mais clarinho que a mãe é clara, é mais clarinho, mas todo mundo ali tem traços negros e praticamente todo mundo tem parente ali. Então não tem como falar que não é negro. Um é primo, outro é irmão, um é tio. É a confusão danada, porque é numa comunidade, né? Uhum. Então todo mundo conhece todo mundo e não tem como falar que é branco ali 100%. Não tem. Apesar que o povo brasileiro, na verdade, é uma mistura danada. Com certeza. Poucos são realmente assim. Agora, nós estamos encerrando nosso tempo aqui. A gente agradece a oportunidade de você ter vindo aqui para esse bate-papo, essa troca, para que possa proporcionar o enriquecimento realmente desse podcast, né? E, Sandrinha, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui.